Excelentíssimo Sr. Reitor. Cumprimento a assistência, sei que estão aqui vários jovens presentes do ISEC e a responsabilidade ainda é maior por isso mesmo, porque vocês são o futuro e eu acho que nós devemos falar muito também para esse futuro e para o que ele pode trazer de bom. Eu vou falar da investigação à qual estou mais diretamente relacionada, mas claro que estou a falar também por uma equipa de pessoas, de investigadores e de alunos que têm colaborado nessa investigação. Eu devo dizer que nós na Universidade sempre estivemos, mas estamos cada vez mais preocupados em nos coordenarmos com aquilo que é a prática no terreno, aquilo que são os projetos no terreno e que têm como finalidade resolver os problemas das pessoas, os problemas de todos os dias, em direção a um futuro que queremos mais sustentável. A investigação que eu estou mais diretamente relacionada é esta em modos de transporte ativo e sustentável, também transportes públicos de alguma forma, portanto, de um modo geral, mobilidade sustentável. E eu passaria então, muito sumariamente, a dizer aquilo que eu vou referir. Claro que é sempre importante no início fazer aqui algum enquadramento destas questões da mobilidade sustentável, como é que as devemos perspectivar em direção ao tal futuro de que falo. Esta noção de que cada cidade, cada local tem a mistura certa, portanto não há uma receita idêntica que nós possamos aplicar ou replicar em qualquer local. Os locais têm que ser devidamente estudados e as soluções adaptadas a este local, como se diz na União Europeia, a mistura certa, the right mix. A importância do planeamento, o Sr. Presidente já falou nisso, é fundamental nós pensarmos as questões da mobilidade elencadas às questões de planeamento. Os objetivos desta investigação, como eu disse, muito ligados à prática, cada vez mais temos essa preocupação e depois, naturalmente, as teses de doutoramento e os projetos que estão e as publicações que resultam desta interação. Eu devo dizer que... se nós, olhando para palavras-chave, numa perspectiva de orientação política da União Europeia e que o governo português está a assumir por inteiro, as palavras-chave são esta aposta nas novas tecnologias, hoje vamos ouvir falar disso também, a importância da gestão de tráfego e dos estudos atempados do funcionamento da cidade para depois termos sempre as melhores soluções, a necessidade de promovermos os modos ativos de transporte. Sem infraestruturas é difícil nós conseguirmos estes objetivos, a tendência à promoção de um transporte que seja cada vez mais partilhado e coletivo, é essa a tendência. Nós somos muito individuais na nossa relação com os modos de transporte, mas a tendência global, europeia até neste momento, é a de que seja cada vez mais partilhado, para a nossa conveniência. A necessidade de promover edifícios mais leves e mais especializados e elétricos, já os vemos um pouco por todo o lado. Promover a inteligência do funcionamento desses sistemas de transporte e dos negócios que estão associados a esses sistemas de transporte e, de um modo global, a mobilidade como um serviço que se presta às pessoas. Com a noção também de que a mobilidade é constituída por um conjunto de modos de transporte que satisfazem uma determinada necessidade de uma determinada pessoa em determinada altura e, portanto, temos que perspectivar do ponto de vista intermodal a relação entre todos esses modos. Sem estudos devidamente cuidados da procura de quais são as necessidades e recorrendo a um conjunto de dados que devem alimentar continuamente esses estudos, é difícil nós termos as melhores soluções. As metas, parece que estou aqui a dar aula, são questões mais de enquadramento teórico, mas que é preciso que nós as tenhamos sempre presentes nas soluções, no desenho das nossas soluções técnicas. Nós queremos, obviamente, preservar o meio ambiente natural, manter a segurança e a saúde. As questões da saúde surgem cada vez mais ligadas às questões da nossa mobilidade.
por várias razões, incluindo a nossa saúde, capacidade física, pode ser conseguida através das nossas opções de mobilidade. Nunca nos esquecemos das necessidades de movimentação da população, devemos trabalhar a pensar nisso também e garantir que a nossa economia seja no final sustentável. É importante nunca nos esquecermos que qualquer cidade tem que promover toda a atividade económica que garante a sua riqueza, e a mobilidade deve cooperar o mais possível nessa produção de riqueza de uma cidade. De uma forma global também minimizar os custos de transporte para esse acesso e para essa mobilidade. Finalmente, dentro destas metas, é importante que nós façamos um uso racional das nossas infraestruturas e que, portanto, optemos por soluções que nos permitam minimizar os gastos com as infraestruturas, que ainda assim devem ser as necessárias e suficientes, mantendo a segurança energética, diminuindo, ou seja, caminhando na direção da diminuição do uso dos combustíveis fósseis e garantindo a longo prazo a viabilidade do nosso sistema de transportes. As soluções respondem aos problemas de hoje, mas devem ser perspectivadas para garantir o nosso futuro também. Neste esquema que aqui temos, de alguma forma se resume um conjunto de questões que estão associadas à mobilidade e à mistura certa que nós devemos, para cada cidade e para cada situação, perspectivar. De um lado, do meio urbano, do meio mais urbano, nós temos menores distâncias, portanto, logo por aí as soluções são de determinado tipo. Quando temos que ligar cidades, temos questões que têm a ver com a maior distância a percorrer e, de algum modo, isso implica que em meio urbano seja mais fácil promover a utilização de modos ativos e os modos passivos são mais adequados para as ligações interurbanas. Como eu disse há pouco, devemos caminhar nesta direção de uma mobilidade privada para uma mobilidade que seja mais pública e partilhada. Com todas as combinações possíveis, aquilo que está neste momento quanto aos modos ativos em cima da mesa é obviamente o andar a pé, é uma solução para curtas distâncias perfeitamente plausível e saudável, o uso das bicicletas, o uso de pequenos veículos assistidos, pequenos e grandes, portanto veículos elétricos assistidos, estamos a falar deste futuro que está mais próximo do que nós muitas vezes pensamos, que é o dos veículos autónomos, e depois todos os pequenos veículos elétricos podem ajudar a resolver pequenas soluções, e finalmente o transporte em massa, portanto transporte coletivo, público ou privado. A sustentar estas possibilidades de ligação entre estas, ou de combinação entre estas várias soluções de transporte, é fundamental o desenvolvimento da tecnologia, que está a ocorrer de forma exponencial nos dias de hoje, termos as infraestruturas sempre presentes e que as operações sejam mais racionais, funcionais e otimizadas. As operações associadas aos sistemas de transportes para melhor gerir em tempo real as necessidades de adaptação e de alteração desses sistemas. As políticas, obviamente, são fundamentais em todas estas questões e tudo isto deve ser interligado com modelos integrados de negócio que perspectivem a tal intermodalidade, que a promovam com operações mais inteligentes, as operações smart, como nós utilizamos muito estes termos anglo-saxónicos, e também o recurso cada vez maior aos dados. Os telemóveis e as aplicações que nós podemos ter nos nossos telemóveis tornaram-se também um aliado precioso nesta matéria. Portanto, em jeito de algum resumo do que acabei de referir, esta mistura certa diz-nos que para cada cidade a combinação depende destes deste trio, que é as características da cidade, a característica do utilizador do sistema de transportes e as características do próprio sistema de transportes. Queremos uma mobilidade no futuro que seja o mais eficiente. Quando nós utilizamos muito o termo sustentável, mas o termo sustentável, no meu entender, está muito relacionado com a eficiência. Quanto mais eficiente for, do ponto de vista quer económico, quer social, quer ambiental, então estamos do lado daquilo que eu entendo como sustentabilidade. E ou termos sempre presente as necessidades de movimentação da população de um determinado local, de uma determinada cidade.
Esta orientação para o futuro que nos traz as regras de mobilidade sustentável, antes de mais, deve ser, isto é um ponto importante, deve ser centrada nesta ideia que para que esta mobilidade seja eficiente, devemos caminhar cada vez mais na aceitação que há outras formas para além da mobilidade centrada no uso do meu veículo automóvel individual. O planeamento quer ao nível da estrutura da própria cidade, a forma como ela está organizada, da infraestrutura que oferece ao sistema de transportes e os vários sistemas de mobilidade que estão a funcionar, é um aspecto primordial e no qual devemos estar a refletir a todo momento. Há uma teoria dentro do planeamento que é o desenvolvimento orientado em função do uso do transporte público, que é este Transit Oriented Development, que é garantir que as pessoas se encontram, as maiores concentrações de pessoas, onde residem, onde trabalham, se encontram ao longo das linhas de transporte público em massa, para garantir que há aqui uma diminuição do uso do automóvel individual. Claro que isto também tem a ver com contrariar a nossa tendência de expansão urbana, que é uma cidade muito espalhada ao longo das vias de comunicação. É uma questão do planeamento, mas que obviamente se relaciona com a mobilidade sustentável. Depois, ainda nesta questão das infraestruturas, a promoção de uma boa infraestrutura rodoviária, de uma boa hierarquização viária é também fundamental. Diferentes locais da cidade, de acordo com as necessidades de circulação, ou estacionamento, ou da convivência entre modos de transporte, devem ser adaptados. Desde as vias arteriais, onde obviamente o tráfego automóvel tem a prioridade, e até aos acessos locais, onde deverão ser os peões, os modos de transporte ativos, de uma forma geral, a ter a prioridade, e deve ser a infraestrutura a ser desenhada em toda esta estrutura urbana, deve ser a infraestrutura a ser desenhada de modo a acomodar estes diferentes níveis de relação entre o automóvel e os modos ativos de transporte. O acesso deve ser facilitado para todos. Isto está legislado em vários documentos, como muitos de vocês sabem, mas quando falamos do acesso para todos, é para todas as idades, é para todas as condições físicas e é quer ao nível do espaço urbano, quer ao nível do acesso aos modos de transporte, aos veículos que permitem depois esse transporte. Colocadas estas questões, os objetivos de investigação, como eu disse no início, têm vindo a ser cada vez mais relacionados e linkados à realidade e vão desde pensar quais são as políticas de mobilidade sustentável mais adequadas, promovendo a ligação entre várias disciplinas que confluem na mobilidade, pensar quais são os critérios e os indicadores de benchmarking, ou seja, quais são as nossas referências ótimas, mesmo que não cheguemos lá numa determinada situação, é esse o caminho que devemos fazer, nessa direção. Quais são as regras de desenho urbano de uma cidade, dos passeios, das ruas, etc., que nos permitem acomodar e criar espaços e canais urbanos que promovam estes modos ativos e o transporte público também. A todo momento fazer um pouco o diagnóstico desta qualidade de acesso, se ele existe, se não existe, se existe para todos, quais são as barreiras, quais são as potencialidades e quais são as soluções. Promovendo também regras para a participação pública. Relativamente a este aspecto, eu já vos falo de uma experiência que tivemos com um projeto aqui na Alta de Coimbra que foi bastante interessante. Depois, a importância e nós temos estado a investigar também nisto bastante, muitas das publicações têm sido nessa área, que é caracterizar bem a procura, mesmo que ela, por exemplo, da mobilidade ciclável, mesmo que ela não exista muita utilização, como é que se perspectiva essa utilização no futuro? Portanto, há processos de estimar essa procura futura
E como é que nós relacionamos todos estes fatores e todas estas variáveis, não só através do bom senso, mesmo que ele deva estar presente, mas também através dos modelos que nos garantam a sustentabilidade científica das nossas opções. Os sistemas de partilha e os sistemas de carregamento desta mobilidade que se quer cada vez mais partilhada devem ser otimizados e há modelos matemáticos que nos permitem chegar a aproximações muito aceitáveis desta otimização. É nisso que temos estado também a trabalhar. Há 2 programas doutorais neste momento nos quais o Departamento de Engenharia Civil está envolvido, o Programa Doutoral em Sistemas de Transporte e em Planeamento Territorial, e estas questões, eu não vou ser exaustiva aqui a descrever teses em que sou responsável, que estou a orientar, mas olhando um pouco para as palavras que surgem nos títulos, elas estão relacionadas com as palavras-chave que acabámos de referir: mobilidade elétrica, sistemas de bike sharing, esta preocupação com a equidade no acesso ao transporte público, a responsabilidade que têm os projetos de regeneração urbana, de pensar não só na questão do edificado e do não edificado, mas também nos modos de transporte e como é que eles podem usar no futuro esse espaço. Os processos de urbanização de uma forma geral, a mobilidade inclusiva, que se quer cada vez mais inclusiva. Usamos a palavra sustentável, ela deve estar ligada à questão de inclusividade e de garantir acesso a todos, e a questão com os estudantes universitários, e sendo uma das populações que mais poderia utilizar a bicicleta, de tal, no caso português, não ocorre. Contrariando o que é a tendência de outros países. E estamos interessados naturalmente em estudar o porquê e em perceber como é que podemos ultrapassar as dificuldades. Um exemplo, isto são agora ilustrações de cada um destes trabalhos, que são teses, muitas delas relacionadas com projetos de investigação também, de âmbito mais alargado. Por exemplo, neste caso, que são modelos de otimização das estações de carregamento para os veículos elétricos. Quando o seu uso se tornar mais abrangente, é necessário que o utilizador do veículo elétrico se sinta confortável e saiba que em qualquer ponto da cidade ou em muitos pode carregar o seu veículo. Portanto, existindo uma limitação de recursos, quais é que são os pontos principais ou os primeiros onde devem ser colocados os postos de carregamento? Essa é a nossa preocupação. Nós temos sempre presente a questão da limitação de recursos. Consoante, e os modelos de otimização que temos vindo a desenvolver têm sido nessa perspectiva. Portanto, consoante um determinado limite ou limitação de orçamento disponível, o que é que nós conseguimos fazer ótimo com esse orçamento, de modo a atingir os objetivos? Os serviços de bike sharing tem sido um dos trabalhos onde temos, das investigações onde temos publicado, pegando no sistema de bike sharing de Boston, estudando a procura desse sistema e a utilização desse sistema e tentando com isso estimar a procura futura do bike sharing em Coimbra. Um outro trabalho tem a ver com esta equidade no acesso ao transporte público, que está a ser desenvolvido para a cidade do Recife, no Brasil, mas que há uma tese de mestrado que já está a utilizar a mesma metodologia para estimar essa equidade no acesso, no caso, no município de Coimbra. Estes são os projetos de investigação, um deles pelo qual sou investigadora principal, que é o MOBI-H. É um projeto que está centrado nos estudos de caso de Coimbra e do Porto e que tem a ver com a promoção da mobilidade urbana nas populações envelhecidas. Este termo talvez não seja mais feliz, população envelhecida. Eu acho que é muito para uma população com mais idade que tem tornado cada vez maior e que no futuro, eu acho que deve ser sempre essa a nossa perspectiva, no futuro será uma população que ainda é mais ativa, ou ainda será mais ativa, apesar de algumas limitações físicas, do que a população que neste momento é a cidade. Todos nós lá chegaremos à cidade e, por tendências de saúde e de preservação da saúde, seremos ativos. Teremos algumas limitações, teremos mais tempo livre e as cidades não estão adaptadas a essas nossas necessidades
de movimentação. Há outros projetos para os quais vou fazer breves referências também. Este é o projeto que eu referia. Nós temos estado a entrevistar, no âmbito dos vários trabalhos deste projeto Mobi-Age, alguns idosos que utilizam aqui a Alta de Coimbra, o centro de dia, o apoio domiciliário na Alta de Coimbra. E é curioso, é muito curioso, apesar do nosso conhecimento técnico destas questões, é muito curioso a quantidade de informação que eles são capazes de nos transmitir e que é diretamente útil para a proposta de ações. Nós estamos a tentar reunir toda esta informação no âmbito do projeto para que ele depois esteja disponível e acessível para consulta e para colaboração naturalmente. Há um site que nós desenvolvemos e no qual temos vindo a colocar tudo aquilo que fazemos a cada passo. Um outro projeto liderado por uma colega minha, que é este tráfego, também se tem preocupado com a questão do impacto que tem o tráfego nas emissões de poluentes e na qualidade do ar no município de Coimbra. Há uma colaboração que a investigação no bike sharing tem feito com este projeto, que é, por exemplo, desenvolver um conjunto de cenários que nos permitam identificar para diferentes implementações de um sistema de bike sharing qual é o impacto que isso tem na redução de emissão de poluentes e no aumento da qualidade do ar. Há outros projetos como este Suspense que tem a função de estudar a melhoria de mobilidade nos campos universitários de Coimbra, através de uma série de estudos parcelares e também soluções de mobilidade ciclável para cidades com declives acentuados. Eu sei que é um pouco da nossa noção e senso comum que Coimbra não será uma cidade adequada para o uso do meio ciclável, portanto a bicicleta. No entanto, se fizer um estudo a partir dos estudos de mobilidade que estão disponíveis, nós verificamos que cerca de 70% das viagens casa-trabalho, casa-escola em Coimbra ocorrem em distâncias que são, ou têm distâncias inferiores a 5 km e ao mesmo tempo, para além disso, 70% dessas viagens são realizadas em toda a sua extensão sem sofrerem nunca declives superiores a 5%, que também é o limite para o uso da mobilidade ciclável. Ou seja, há muitas viagens que são de curta duração e que não têm grandes declives para vencer, que são perfeitamente passíveis de serem realizadas em modo ciclável. É isso que também estamos interessados em estudar, porque muitas vezes não é o que a nossa primeira impressão nos diz, mas quando analisamos com maior profundidade, verificamos que não é bem assim. Depois a questão do uso das aplicações móveis, cada vez mais nós temos acho que não sabemos depois muitas vezes como utilizar tanta informação. É essa um pouco a experiência que temos tido com os colegas de informática, com os quais temos colaborado, é que de facto eles transmitem-nos uma quantidade enorme de dados, como por exemplo nesta aplicação que os jovens estudantes da FEUP descarregaram e aceitaram registar o seu percurso em viagens fora da rotina, neste caso era fora da rotina, portanto entre as 7 da noite e as 7 da manhã, porque há poucos estudos sobre o caso, e as soluções de transporte muitas vezes não estão à altura destas necessidades de movimentação dos estudantes, e de facto foi enorme a quantidade de dados que eles nos deram, é difícil depois gerir toda esta informação, portanto acho que nós na área da Engenharia Civil de Transportes e os colegas de Informática devemos colaborar cada vez mais de modo a ajustar as nossas metodologias nesta matéria. Mas há obviamente aqui um campo enorme para explorarmos. Por exemplo, com base só nestes dados dos telemóveis, nós conseguimos caracterizar a mobilidade destes estudantes entre as 7 da noite e as 7 da manhã, como é que eles se movimentam, que modos de transporte proporcionalmente é que eles utilizam. Permitiu-nos também, só através destes dados, não é? Só através dos dados do telemóvel, verificar que há uma correspondência entre o que está azul, que são as viagens, a intensidade e o volume de viagens, e a concentração de eventos e de pontos de interesse à noite. Portanto, há aqui uma série de linhas
que se demonstraram ser as que se utilizam com maior intensidade. Se houver alguma alteração do sistema de transportes públicos à noite que deve ser feita, ou mais autocarros, ou garantir mais autocarros, há aqui uma informação que pode ser útil a estes processos de tomada de decisão. Depois um trabalho que desenvolvemos também neste projeto, que tem a ver com a exposição de ciclistas a poluentes. Isto foi um artigo que foi publicado há pouco tempo, em julho, e que foi até publicitado nos periódicos aqui de Coimbra, e que tem a ver com como é que eu posso identificar os trajetos nos quais, se eu andar de bicicleta, estou mais ou menos exposto a poluentes. Foi um trabalho muito interessante, porque nós colaborámos com os colegas aqui da Faculdade de Ciências do Desporto, porque eles têm todos os equipamentos que nos permitem calibrar os modelos que depois utilizamos. Usámos também uma bicicleta instrumentada no terreno, e ali naquelas caixas azuis está indicado como é que foi alimentado com toda a informação, dados disponíveis no Google Maps e noutras fontes, dados do ciclista e da bicicleta. Portanto, há aqui uma máquina que é importante para este rendimento, que é o ciclista mais bicicleta, a pessoa mais bicicleta, e também informação sobre a qualidade do ar em Coimbra. Portanto, conjugámos tudo isto para caracterizar várias rotas, caracterizar o esforço que uma pessoa andando de bicicleta desenvolve nessas rotas, estimando depois, através de modelos, há sempre modelos aqui de passo a passo, estimando o nível de ventilação do ciclista ao longo de cada uma dessas rotas e os poluentes a que está sujeito. Portanto, temos um perfil de esforço e de exposição a poluentes. Isto foi calibrado em laboratório, como eu referi, e foi também verificado e validado em experiências no terreno. Tendo nós chegado à conclusão que se nós fizermos uma ligação entre o Polo 2 e o Polo 1 de bicicleta, ou indo pela Rua do Brasil mais Rua dos Combatentes, ou indo pela Avenida Emílio Navarro, que conseguimos de facto um ganho em termos de redução de poluentes a que estou sujeito. Com esta premissa é que nós, com este tipo de estudos, podemos, para cada trajeto da cidade, indicar não só a distância em tempo que eu devo esperar gastar no meu percurso, mas também o esforço necessário e qual é a inalação de poluentes. Indo junto ao rio, existe aqui um incremento, só para dar um exemplo deste resultado. E junto ao rio, nesta viagem, Polo 2 Polo 1, existe um acréscimo de tempo de 6%, mas eu consigo com isso uma redução dos poluentes a que estou sujeito de 33%. Portanto, há aqui um ganho. Isto é informação que pode estar disponível para o município no apoio a quais são as zonas prioritárias ou as vias prioritárias para este tipo de mobilidade, e também uma pessoa que chega à cidade, um turista, e que queira utilizar a bicicleta, quais são os diferentes impactos que deve esperar em cada um dos trajetos. Estamos a trabalhar com colegas de Lisboa também, do Departamento de Mecânica, para aplicar o mesmo modelo e comparar não só ciclistas como também peões entre vários trajetos. Fizemos também já a colaboração com câmaras municipais, nomeadamente com a cidade de Tomar, que na altura o município estava interessado em saber quais é que eram as ruas da cidade, querendo implementar ciclovias ou ciclofaixas ou espaço adaptado à bicicleta, quais eram as vias prioritárias. Fizemos esse estudo de procura potencial, apesar de em Tomar existirem muitas pessoas a andar de bicicleta, com base numa série de premissas, a localização dos equipamentos, os estudos de mobilidade que existiam na altura, e conseguimos fornecer esse aconselhamento, quais é que seriam as vias prioritárias para a intervenção. De uma forma global, outros projetos que estão em cima da mesa são também em colaboração a nível europeu, com colegas da Europa. Aprendemos sempre muito com eles no desenvolvimento de uma série de candidaturas que estão neste momento a decorrer e que têm a ver com a integração destas preocupações na promoção dos sistemas mais otimizados possível. Neste caso era para os sistemas de bike sharing,
E aqui um outro exemplo de como é importante todo este processo para uma implementação do sistema de bike sharing, a questão do modelo de negócio. Já estou a terminar, aqui são as publicações que posso disponibilizar para quem esteja interessado, e assim termino. Pronto, era só para vos dar um panorama do que é que temos vindo a desenvolver e, tal como eu disse no início, a nossa preocupação é procurar projetos, procurar temas para teses de doutoramento e de mestrado que tenham a ver com os problemas atuais de mobilidade das populações e a promoção da mobilidade sustentável. Muito obrigada.